Boa tarde, professora. Nosso grupo é o grupo 8. Ficamos com o tema muitas vezes sociais e organizados, os insetos. Nosso grupo é formado por eu, Kátia Aguiar, Gabriela Cristina, Maria Eduarda Capácia, Vitória Guerrar e Yuri Schneider. Nosso grupo resolveu falar sobre as abelhas, cupins, formigas, as vespas e as curiosidades. Introdução. O que são os insetos sociais? Os insetos sociais são os que vivem em relação ecológica harmônica, onde eles vão interagir entre si e viver organizados em grupos, vivendo em sociedade com a sua espécie. Como é o seu comportamento? O cuidado com a prole, o grau de organização, a cooperação entre eles na reprodução e a divisão de trabalho poderá dizer se eles vão ser insetos verdadeiramente sociais, que poderão ser divididos em eusociais, que vão apresentar todos os comportamentos sociais, subsociais, que vão apresentar somente alguns comportamentos sociais, e os solitários, que não vão apresentar nenhum tipo de comportamento social. Os insetos sociais, eles vão ser divididos em castas. Vão ser divididos em rainha, que vai ser responsável pela reprodução dentro do grupo, sendo alimentada pelas operárias. Os machos reprodutores, que vão ter como sua função realizar a fecundação nas rainhas, sendo em abelhas e formigas, após o acasalamento, esses machos reprodutores eles vão acabar morrendo. E em cupins, ele viverá com a rainha. Existem também os operários, que vão ser responsáveis para manter o grupo, trazendo alimento, cuidando de ninhos e de insetos jovens, e elas são inférteis. Os soldados, e que vão ser responsáveis pela proteção da sociedade para que não ocorra invasão de predadores. Abelhas. As abelhas são animais invertebrados, apresentando assim cabeça, tórax e abdômen definido. Pertencem ao filo Artrópoda, classe Insecta e ordem Hymenoptera, família Apidae. A sociedade. As abelhas possuem colônias que chegam a 80 mil indivíduos, apresentam funções muito definidas. Para isso, sua sociedade é dividida em castas. Sendo assim, uma é a rainha, a maior parte é operária e o restante são os zangões. Vivem em colmeias que podem se formar em locais variados, como formigueiros, cupinzeiros, ninhos de aves abandonados, etc. A rainha apresenta quase o dobro do tamanho das abelhas operárias, devido sua alimentação à base de geleia real. E também é a única fêmea fértil da colmeia. Sua função, além de colocar ovos, é manter a organização social, liberando feromônios, que são produzidos nas glândulas mandibulares. Operárias. Não apresentam os órgãos sexuais desenvolvidos, devido sua alimentação mais pobre de nutrientes e também por conta dos feromônios liberados pela rainha. Possuem órgãos de defesa e pernas desenvolvidas, o que permite a essas abelhas a realizar várias funções, sendo elas produção de alimento, higienização e manutenção da temperatura. Zangões. São abelhas maiores que as operárias, porém não apresentam estrutura para realizar o trabalho e nem ferrão. Sua musculatura e órgãos olfativos são mais desenvolvidos e também dispõe de asas maiores que permitem encontrar a rainha no voo nupcial. Tem a única função, fecundar a rainha. Após a cópula, seu genital fica preso e se rompe na tentativa de soltura, ocasionando sua morte. As colônias. Quando a população de uma colmeia passa a capacidade suportada, é necessário fazer uma divisão. O feromônio que se encontra em baixa concentração induz as operárias a fornecerem geleia real às larvas, que se diferenciam em novas rainhas e substituem a existente, esta que vai em busca de outra colmeia junto com a metade da colônia. As abelhas operárias desenvolveram um mecanismo de dança que varia de acordo com a sua espécie, envolvem empurrões, zumbidos, vibrações, entre outras. As mais comuns são dança do requebrado, dança circular e dança da lua. A realização desse balanço serve como forma de comunicação. Podem indicar a localização de fontes de água, pólen, néctar e resina. Cada dança significa certa distância, por exemplo, a dança circular indica que o alimento está a 15 metros da colmeia. Cupins. Os cupins pertencem à ordem Isóptera. Vivem em colônias populosas, formam ninhos conhecidos como cupinzeiros. Suas características morfológicas são cabeça livre, olhos compostos geralmente tendo dois ocelos, antenas monofiliformes, aparelho bucal mastigador.
2 pares de asas membranosas na época de revoada, e o abdômen volumoso e séssil, com 10 segmentos. Os cupins cumprem função importante na natureza, como usar a celulose das plantas para obter alimento. Eles ajudam a decompor madeira morta e também colaboram para arear e drenar a terra, tarefa indispensável à fertilidade das florestas. Também procuram seus nutrientes em materiais que contêm celulose, como papel, madeira, roupa e outros produtos de origem animal, como couro, excremento, entre outros. Ciclo de reprodução dos cupins. Tudo começa na primavera e é nessa época que os cupins reprodutores saem em revoada. Eles caem ao solo, juntam-se em pares e a partir daí saem à procura de um local para formar uma nova colônia, como em rachaduras de paredes ou em espaços em peças de madeira. Quando encontrado, inicia-se a escavação e a construção de um espaço destinado a ser a câmara nupcial. Do acasalamento à colocação dos primeiros ovos, o desenvolvimento pode durar de 24 a 90 dias. Os cupins têm um desenvolvimento que acontece de forma interrompida. Os primeiros jovens que saem ainda estão em formação e irão se desenvolver-se através dos processos de equidise. Entre duas equidises ocorre o processo conhecido como insta, e é nessa fase que o jovem cupim desenvolve-se para a ninfa. Assim, vai dar origem a 3 castas diferentes. Os operários, que são responsáveis por buscar alimento e ampliar o cupinzeiro, eles vão abrindo túneis, que são uma mistura de madeira seca, material fecal e saliva. Os soldados, que protegem o território, para tanto, têm mandíbulas poderosas e conseguem liberar secreções de defesa. Já os reprodutores são os cupins alados, sim, aqueles que saem na primavera para dar início a novas colônias. Quando chegam à época, o ciclo recomeça. Formigas. As formigas são insetos pertencentes à família Formicidae da ordem Hymenoptera. Elas mantêm seu sucesso ecológico desde 50 milhões de anos atrás, aparentemente por terem sido o primeiro grupo predador social explorando o solo e a vegetação. As colônias de formigas possuem organização social bem estruturada que pode lidar com tarefas complexas. De acordo com Oster e Wilson, o ciclo de vida de uma colônia pode ser dividido em 3 estágios. O estágio de fundação, que é quando as fêmeas saem da colônia-mãe sendo fecundadas por um ou mais machos, ou durante o voo nupcial. Após a fecundação, as fêmeas perdem as asas e começam a cavar a primeira câmara do ninho. O estágio ergonômico, que após algumas semanas ou meses de fundação da colônia, a população de operárias cresce. E o estágio reprodutivo, que coincide com o período em que a colônia atinge a maturidade. A organização social das colônias de formigas está relacionada com a existência de castas, que são constituídos por machos, rainhas e operárias. Os machos provêm de ovos que não foram fecundados e costumam aparecer apenas para o acasalamento com a rainha, morrendo logo em seguida. A rainha é responsável pela reprodução da espécie e tem função de pôr ovos que darão lugar a novos indivíduos. Certos formigueiros abrigam somente uma única rainha, que são os formigueiros monogênicos, e outros possuem mais de uma rainha, são os formigueiros poligênicos. Durante a fundação dos formigueiros poligênicos, não há agressividade entre as rainhas. As operárias, depois que nascem, escolhem as rainhas que serão executadas, aparentemente em função da menor capacidade reprodutiva das mesmas. As formigas operárias têm como objetivo cuidar e defender o formigueiro contra invasores. Elas constroem e reparam o ninho e também são responsáveis por alimentar e limpar a rainha, cuidar da prole e recolher alimento. Dependendo da espécie, podem existir vários tipos de operárias, como por exemplo as formigas soldados, que são responsáveis por guardar e proteger a entrada do formigueiro. O sinal de comunicação mais utilizado pela formiga é a do tipo química, que ocorre através de feromônios. Eles são responsáveis por reconhecimento, marcação de território, defesa, de alerta, que são empregados na orientação de ataque a inimigos, e trilhas, que são utilizados nas coletas de alimento. As vespas são artrópodes do subfilo Hexápoda e pertencem à ordem Hymenoptera, assim como as formigas e abelhas. Elas estão na Terra desde o início do período Jurássico, acumulando cerca de 68 mil espécies registradas até hoje, de acordo com Cedric Gillot. A maioria das espécies são solitárias, depositando ovos diretamente no hospedeiro para que as larvas possam se desenvolver enquanto se nutrem da vítima, ou criando ninhos sob o solo onde suas crias irão se alimentar, a partir de lagartas ou larvas que sua mãe caçou. Mas é comum encontrar ninhos de espécies sociais, que surgem a partir de uma fêmea independente que sozinha inicia a reconstrução do ninho para o nascimento de novas vespas.
Uma colônia de vespas é chamada de vespeiro ou de enxame, e tem o seu início como uma vespa fértil que inicia a estrutura do ninho com diversas células para depositar seus ovos. Quando a estrutura está formada e os ovos eclodiram, o dever dessa rainha passa a ser caçar insetos incansavelmente para alimentar suas crias, até que se tornam adultas e passam a ser operárias, que darão suporte à rainha em todas as funções. Quando vemos um ninho de vespas, ficamos assustados e não imaginamos as vantagens que elas trazem para nós. Elas trabalham bastante o tempo inteiro caçando pragas como lagartas comedoras de folhas ou percevejos sucadores de seiva. Vespas possuem uma grande importância ecológica. Elas contribuem para o controle populacional através da predação de várias espécies de invertebrados. Pesquisas realizadas com vespas introduzidas em plantações de milho indicaram uma melhora de quase 16% no aumento do peso bruto das espigas. Os resultados obtidos nas coletas realizadas durante o ciclo da cultura do milho revelaram que a predação de pragas exercidas por 20 colônias na área experimental contribuiu para uma redução de 77,16% na incidência de lagartas do cartucho e 80% na população de lagartas da espiga, em relação à área de controle, sendo assim reduzindo gastos com pesticidas que não conseguem ser muito eficazes em cultura do milho, além de contribuir para uma preservação do meio ambiente, pela produção de produtos sem agrotóxicos. As vespas, de uma maneira geral, possuem uma potente peçonha com atividades neuro e citotóxicas, além de analgésica, hemolítica, hemorrágica e alergênica. Altas doses de veneno inoculado pode desencadear reações tóxicas e sistêmicas. Entretanto, a maioria das mortes causadas por ferroadas de vespas está diretamente relacionada ao choque anafilático, desencadeados por reações imunológicas da própria vítima. Curiosidades sobre esses insetos. As abelhas solitárias compõem 75% das espécies de abelhas e geralmente são muito menores em tamanho que as abelhas coloniais. A cera produzida pelas abelhas coloniais foi usada para revestir as armas e protegê-las durante o transporte para as zonas de guerra durante a Segunda Guerra Mundial. Curiosidade sobre os cupins. O cupinzeiro do cupim de monotículo tem dutos que aproveitam as correntes de ar para regular a umidade e a temperatura interna. Essa habilidade inspirou cientistas ingleses a realizar um projeto para a construção de casas ecológicas. O cupim não é capaz de digerir a celulose. Quem faz isso são micro-organismos alojados no interior do seu intestino. Para começar o desenvolvimento de uma colônia, o rei e a rainha se alimentam dos seus próprios ovos. Os operários também se alimentam de cupins enfermos ou feridos, possuindo hábitos de canibalismo. Uma rainha cupim pode produzir ao longo da sua vida 165 milhões de ovos, sendo assim uma das fêmeas mais produtivas no reino animal. Uma rainha bem alimentada e protegida pelos seus operários chega a viver até 50 anos em condições ideais, em contraste aos operários da colônia que vivem aproximadamente apenas um ano. Os cupins e formigas compõem 1/3 da biomassa total de animais terrestres da floresta amazônica. A presença de caças estéreis é a mais rara entre as formigas. Em algumas, a caça da rainha desapareceu e são as operárias inseminadas que se reproduzem. Os índios da tribo Saterimaué, que vivem na Amazônia, têm o costume de realizar o ritual da tocandeira na passagem da infância para a fase adulta, pois eles acreditam que assim se tornam guerreiros, pescadores e caçadores mais saudáveis e podem ser agraciados com o casamento. O ritual consiste no uso de um par de luvas com formigas tocandeiras presas, tendo o ferrão voltado para o interior. Em cada luva há cerca de 50 formigas e o ritual é feito 20 vezes para ficar completo e finalizado. A vespa do figo é o único inseto capaz de polinizar o figo. As pequeninas fêmeas da vespa do figo são as únicas com formato adequado para acessar a estreita entrada e levar o pólen até as mini-flores femininas. Esse inseto tem por volta de 1 milímetro de tamanho, vive em somente um dia e seu único objetivo na vida é encontrar o local para botar seus ovos, o figo. E esse foi o nosso trabalho. Obrigada.